Oi, boa noite. Boa noite, Gabriele. Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Tem notícia do restante do pessoal? Acho que a Melissa não vai entrar e o Ricardo deve entrar daqui a pouco, que ele tá chegando do trabalho agora. Ah, então tá. Então, dá mais um minutinho, né? Ou você acha que a gente pode começar, né? Pode sim, se eu quiser. Então vamos começar. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Certo. Vamos fazer uma oração, então? Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus querido, porque estamos mais uma vez na tua presença e agora, Deus, queremos estudar a tua palavra e ver o que tu tens para nós nesta noite. Abençoe, Deus, a vida da Gabriele, que já está aqui presente, do Ricardo, que daqui a pouco vai entrar, da Melissa também, ó Deus querido, o Deus da Claudete, do Isaac, o Deus da Lívia também. Abençoe a todos, ó Pai, que de uma forma ou de outra tenham participado deste trabalho e que as nossas vidas sejam edificadas por Ti e que possamos fazer, ó Deus, deste ensinamento a nossa vida diária. Nós te agradecemos por tudo, orienta-nos, ilumina-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Gabriel, você tem alguma pergunta a respeito da aula passada? Alguma coisa que ficou faltando de ser esclarecida ou está tudo tranquilo? Não, tá, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Então vá. Então, hoje nós preparamos aqui para vocês, já que vocês não fizeram nenhuma pergunta, né? Então nós preparamos para vocês hoje um tema que, de uma certa forma, ele é polêmico, mas ao mesmo tempo ele, para algumas pessoas, não tem muita dificuldade. Nós vamos falar hoje sobre os jogos de azar. Tá? Então eu quero aqui falar com vocês a respeito dos jogos de azar. O que, que a Bíblia diz sobre jogos de azar? Né? São aqueles famosos jogos que as pessoas vão ali na casa lotérica, né? A gente passa aí nas casas lotéricas e geralmente fica cheio de pessoas ali fazendo a sua fezinha, né? Como a gente costuma dizer. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre jogos de azar. Tá? Jogos de azar. Então, vamos primeiramente descobrir o que é um jogo de azar, né? O que é o jogo de azar? Vamos então ver o que a palavra de Deus nos orienta a respeito disso. Então, jogos de azar são jogos nos quais você investe dinheiro com grande risco de perder e poucas chances de ganhar. Isso aí é algo interessante da gente parar para pensar, né? Quando falamos em jogos de azar, é aquela situação em que você investe um grande número de dinheiro e você tem grande risco de perder. E geralmente poucas pessoas ganham, né? Loteria, rifa, jogo de bicho, mega-sena, raspadinhas, bolsa de valores, etc., são exemplos de jogos de azar. Alguns desses jogos são permitidos pelo governo, mas envolvem o mesmo risco. Então, o que a gente precisa, primeiramente, entender é o que são os jogos de azar. Tá? Porque, como fala aqui, alguns são até permitidos pelo governo. Agora, o que, que não são jogos de azar? Não são jogos de azar. Sorteios em lojas, por recompensa como resultados da compra de um produto. Então, alguém recebe lá, recebe um dinheiro, recebe seu pagamento, vai ali numa loja, compra lá uma geladeira, e aí quando a pessoa chega no caixa, você foi a milésima pessoa que comprou
a geladeira e por causa disso, o milésimo freguês que entrou na loja, então por causa disso, você vai ganhar um prêmio aqui. Então isso aí não é jogo de azar. Tá? Caderneta de poupança e certificados de depósito bancário, ou seja, o famoso CDB, né? Que envolve também investimento de dinheiro, mas o risco é pequeno, né? As perdas são pequenas, o risco de perdas, pois tem um retorno previsto em juros e correção monetária após algum tempo. Então, a diferença entre eh, os jogos de azar e os jogos de não azar, né, não são jogos de azar, por exemplo, a loteria é um jogo de azar, rifa, jogo de azar, bolsa de valores também é um jogo de azar, porque às vezes a pessoa investe muito dinheiro e perde tudo. Por quê? Porque os juros não tem juro previsto. Você pode colocar um dinheiro numa bolsa de valores de manhã e quando chegar à noite você pode ter perdido todo aquele dinheiro, porque o mercado ele vai agir de acordo com a demanda de compra e venda, e se o dólar cair, você perde o dinheiro, se o dólar subir, de repente você perde o dinheiro. Então, ou seja, é uma situação complicada. Já a caderneta de poupança e o CDB, eles têm um juro previsto e, além de ter o juro previsto, existe também uma correção monetária que você aplica durante, por exemplo, 3 meses. Vou aplicar o dinheiro durante 3 meses e depois de 3 meses eu vou ter um juro X ou Y mais a correção monetária. Então, ou seja, é um risco praticamente zero de você perder o seu dinheiro. A não ser que haja uma quebra do banco ou uma quebra do país, mas você não tem esse risco. E, em terceiro lugar, que não são jogos de azar, alguns jogos infantis vendidos em loja de brinquedos que não envolvem apostas em dinheiro, mas são aprisionadores. Então, existem alguns joguinhos, né, tipo videogame, né? Videogame não é jogo de azar, mas é viciante. Então, são coisas que a gente precisa tomar cuidado, que às vezes não são jogos de azar, mas traz um certo vício, traz uma certa dependência, né? A pessoa que fica com aquele jogo acaba ficando dependente ou acaba ficando viciado naquele jogo, e isso também é prejudicial. Agora, o que a Bíblia diz a respeito de jogos de azar? Vamos então ler alguns textos bíblicos que falam sobre, não sobre jogos de azar, mas fala sobre riqueza. Né? A gente tem alguns textos que nós podemos verificar do que a Bíblia fala sobre riqueza. Então, o primeiro deles, Deuteronômio capítulo 8, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus, né? Deuteronômio 8, 8. Vamos, aliás, Deuteronômio 8, 18. Deuteronômio 8, 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, o texto de Deuteronômio 8, versículo 18, ele fala exatamente nessa questão de que quem dá riqueza, quem dá força para adquirir riqueza é Deus. Então, a Bíblia, mais especificamente, Deus não é contra a riqueza. Tá? E até é Ele quem nos dá força para adquirirmos as riquezas. Vamos ler o outro texto. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 12 e 14. Pode ler aí, Gabriel? Primeiro Crônicas 29, de 12 a 14. Primeiro, 29, 2, 14. 12. É,
A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar forças a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Então a gente vê Então, aí a gente que vê que riqueza é coisa de Deus. Então, Deus dá a nós, e quando nós ofertamos ali, quando vamos, damos o dízimo, damos a nossa oferta, ou compramos qualquer coisa, nós, na verdade, estamos usufruindo daquilo que Deus nos deu. E quando nós damos a oferta, damos o dízimo, nós estamos devolvendo para Deus aquilo que Ele mesmo nos deu. Então, uma coisa que a gente não precisa esquentar a cabeça. Deus é o dono de todas as coisas. Agora, qual é o problema? O problema é que geralmente a pessoa que quer ganhar muito dinheiro, ela quer parar de trabalhar, né? E aí começam os problemas. A pessoa não quer ter o suficiente para viver bem. Ela quer simplesmente ganhar dinheiro, passar o resto da vida sentado numa praia ou de frente para uma montanha e só deixando a vida passar, parar de trabalhar. E aí começam os problemas. Então, vamos ver em Gênesis 2, versículo 15. E aí, depois, Gabriel, você pode abrir aí em 2 Tessalonicenses 3, 10 a 11. Eu vou ler Gênesis 2, 15. Diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, Deus colocou Adão para que ele cultivasse e guardasse o jardim do Éden, ou seja, para que ele trabalhasse. Então, às vezes a pessoa fica, se eu puder pegar aquele que inventou o trabalho, eu vou dar uma surra nele. Na realidade, quem inventou o trabalho foi o próprio Deus. Deus foi, pegou Adão e colocou Adão ali para trabalhar. Tá? Então, isso vem mostrar para nós que, na verdade, nós estamos aqui na Terra para trabalhar. Devemos exercer alguma função, alguma atividade. Tá? Não tem como ficar sem fazer nada. Vamos ver o texto de 2 Tessalonicenses 3, 10, 11. É, quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Isso aí é pesado, né? Sim. Se você não quiser trabalhar, então também não come. E principalmente, não fica fazendo fofoca da vida dos outros, né? Então, às vezes a pessoa não quer trabalhar, fica ali na janela olhando o que está acontecendo, fazer fofoca. Então está aí uma repreensão bastante interessante que Deus fala através do apóstolo Paulo para exortar ali o povo. Então tem aqui outros textos, né? Depois vocês podem dar uma lida, né? Os textos aí, Provérbios 12, 11, 6, 9 a 11, 13 e 11, e o próprio texto do Êxodo 20, de 9 a 11. Eu vou ler aqui, então, esse texto do Êxodo, que é ali dos Dez Mandamentos, né? Texto dos Dez Mandamentos, de Êxodo 20, que fala exatamente do descanso do sábado. Ó. Mas, olha, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, não adianta você querer ficar trabalhando, ficar sem trabalhar
uma semana inteira e curtindo só a folga. Não. Tem que trabalhar 6 dias, isso aqui é o que Deus fala. Pelo menos trabalha 6 dias e folga um dia, que é o dia do descanso, que ele fala que é o descanso do Senhor. Né? Então, é uma situação bastante interessante. Deus, então, ele não condena a riqueza, mas ele quer que nós trabalhemos para adquirir as riquezas. Ele vai nos dar forças para adquirir. Deus condena a ambição a qualquer custo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 11. Você lê esse texto, o Gabriel, que eu vou abrir aqui em Provérbios 28. 1 Timóteo? Isso, 1 Timóteo 6, 6. 6 a 11. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir-nos, estamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuge de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Perfeito. Então veja só, o problema é o amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro. Às vezes as pessoas ficam, não pode ter dinheiro, não pode ter uma casa bonita, não pode ter um carro bonito, não pode ter uma casa confortável. Não, não é isso o problema. O problema é quando a pessoa coloca isso como primeiro lugar, como objetivo de vida. Né? A pessoa tem a ambição pelo dinheiro. Isso que é o problema. Né? E aí vem a orientação do texto. Tendo o que comer e o que vestir, devemos estar satisfeitos. Tá? Provérbios 28, de 20 a 22, diz assim: O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Então, o desejo desenfreado, né, o que é a ambição? Forte desejo de poder ou riquezas, honras ou glória, cobiça. E o segundo conceito, anseio veemente de alcançar determinado objetivo, de obter sucesso, aspiração, pretensão. E aí a orientação do texto de Provérbios é que quando a pessoa tem esse desejo desenfreado, ela pode prevaricar. O que é prevaricar? Prevaricar é você fazer algo fora ou deixar de fazer aquilo que é certo, né? E fazer a coisa errada. Né? E às vezes, por causa do dinheiro, por causa do amor ao dinheiro, as pessoas acabam perdendo a sua. É, perde a sua, vamos dizer assim, a sua honra, né? Perde a sua honra por ter prevaricado, por ter caído na cobiça, deixado se levar ali por uma propina. Então, tudo isso não é condenado, é condenável diante de Deus. E a terceira situação, porque Deus não condena a riqueza, mas ele não condena a riqueza, mas o avarento não entrará no céu. Efésios 5:5, eu abro isso aqui e você procura aí em Hebreus 13:5. Então, Efésios 5:5. Efésios 5:5 diz assim: Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo
e de Deus. Então, o avarento, ou seja, aquele que quer ficar rico a todo custo, coloca o dinheiro como primeira prioridade na sua vida, ele não tem sucesso, ele não tem nenhuma herança no reino de Deus. E o texto de Hebreus 13:5, que diz: Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. é isso aí. Então, a avareza é a qualidade de quem tem apego excessivo ao dinheiro, às riquezas. E aí é que vem a orientação bíblica, né, que acabou de ser lida em Hebreus 13. Não fiquem livres, se afastem do amor ao dinheiro. Então, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro em excesso. E aí o texto de Mateus, no capítulo 6, Mateus 6:24, lá no Sermão do Monte, Jesus ele dá então algumas orientações e dentre essas orientações ele fala, Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, Jesus aí observa que a avareza, principalmente do crente, aqui está falando para pessoas crentes, né? Ou você tem que servir a Deus, ou você vai servir ao dinheiro. Não tem como servir aos dois senhores, né? Isso aí é interessante a gente observar. É, na letra D, o que vem de Deus não causa sofrimento. Então, por que Deus condena a riqueza? Deus não condena a riqueza. Por quê? Porque o que vem de Deus não deve causar sofrimento. Provérbios 10:22. Provérbios 10:22. Deixa eu ver aqui. Provérbios 10:22 diz assim: a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Então, é esta situação que nós precisamos entender que Deus não condena a riqueza, mas os jogos de azar, às vezes, são uma armadilha para a ambição do homem. Aí vem aqui uma orientação. Para alguém ganhar muito, para alguém ganhar, muitos têm que perder. E aí ele pede para fazer um teste, né? No caso aqui, o autor deste estudo, né? Que na época fui eu mesmo que montei, né? Aí eu até falei, quando eu estava dando isso para a igreja, eu falei, olha, faz o seguinte, eu vou deixar uma bandeja no final da igreja, no final do templo ali, na porta, e aí todo mundo vai agora lá e colocar R$ 5 e deixar lá. No final, eu vou passar lá, pegar os R$ 5 e levar para casa. Então, ou seja, essa é vamos dizer assim, a ordem ou a regra dos jogos de azar. Muitas pessoas vão lá, investem o seu dinheiro, mas apenas um ou outro que ganha. A maioria perde. Né? A probabilidade de ganho é de 1 por 500 milhões. Na verdade, aí foi um erro de digitação. Na verdade, é de 1 por 5 milhões. Geralmente, 5 milhões de pessoas apostam a média, né? 5 milhões para uma pessoa só ganhar. 5 milhões de apostas, uma pessoa ganha. Então isso é muito complicado. Então, Deus, não, o que vem de Deus não causa sofrimento, e aí Deus condena aquele que não confia nele. Veja para nós aí, Gabriel, Isaías 65, versículos 10 a 12. Para
para o meu povo que me buscou, Sarão será um pasto para os rebanhos. É, e o vale de Acó, um lugar de descanso para o gado. Mas vocês que abandonam o Senhor e esquecem o meu santo monte, que põem a mesa para Deus a sorte e enchem taças de vinho para o Deus destino, eu os destinarei à espada, e todos vocês se dobrarão para a degola. Pois eu os chamei e vocês nem responderam. Falei e não me deram ouvidos. Fizeram o mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Então é bastante enfático aí, né? A revolta de Deus pelo povo não confiar nele. E aí isso vem para nós, né? Se nós temos algumas pessoas, ou se às vezes nós mesmos temos alguma tendência a, a jogos de azar, a fazer coisas não contando somente com o nosso trabalho, né? Então, isso a gente precisa ter cuidado, porque nós estaremos dizendo ou estaremos demonstrando que não confiamos em Deus para nos dar o sustento necessário para que possamos viver. E aí, como ele fala, está reservado para nós o quê? A espada, a matança, a doença, as coisas ruins, a desonra, tudo isso por causa da nossa desconfiança em Deus. E ele quer exclusividade nossa. 1 Coríntios capítulo 6, eu vi aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios 6, 12 diz assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E o texto de Hebreus 13, 5, e nós já lemos aí, né? O texto de Hebreus 13, 5, vem confirmar aquilo que Deus vem ensinando a nós aqui nesta noite. Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentáveis com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então a gente tem que ter essa certeza de que Deus quer exclusividade nossa para que nós possamos ser alvo das bênçãos dele. E aí, o que fazer? Né? Como conclusão, 3 princípios bíblicos para que nós possamos evitar a avareza, evitar cair na tentação de buscar um enriquecimento ilícito ou buscar ter um dinheiro que vai ser problema para nós. Então, primeiro princípio, evitar a busca desenfreada por riquezas. Então, pessoas brigam ali para participar daquele programa do Silvio Santos, né? Não sei se ainda nem sei se ainda tem aquele programa, se é ao vivo, se está gravado, se é só reprise, né? Tudo por dinheiro. Mas existem pessoas que fazem verdadeiramente tudo por dinheiro, né? Procuram ali uma forma de obter uma promoção de forma ilícita, fraudam qualquer tipo de situação. No mercado, às vezes dão R$ 50 e o caixa dá um troco de 100, né? A pessoa fica quieta, porque é um dinheirinho a mais. Então, todas essas coisas precisamos tomar cuidado. Aí tem aqui a Fazenda, né? Que é aquele programa, né? Não sei se também ainda existe, acho que existe ainda, né? Big Brother. Pessoas que fazem tudo por dinheiro, que tem uma busca desenfreada. Então, vamos evitar isso, vamos evitar a busca desenfreada por dinheiro. Né? Deixa eu chamar o Ricardo aqui. Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bom? E a senhora, tá bem? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Oi, meu amor, bom dia. Você tá bem? Tudo bem, boa noite. Perdão, Bom, demora, gente. Tô chegando agora do trabalho. fique tranquilo. Aqui. Número 2. Então, segundo princípio,
para que nós não sejamos ambiciosos demais na busca pela riqueza ilícita ou pela riqueza desnecessária, aquela riqueza que não vem de Deus. Evitar lucros injustos. Por que alguém precisa perder para que eu ganhe? Quem investe dinheiro em jogos de azar, muitas vezes investe em vícios, pornografia, prostituição, drogas, lavagem de dinheiro, ociosidade, contravenção, crime. Então, ou seja, a, a riqueza ilícita, a aposta que nós, ou que a pessoa, né, que tem costume de fazer, a aposta em algumas situações pode estar contribuindo para que outras pessoas sejam punidas, sejam maltratadas, né? Outras pessoas lavem dinheiro, né? Ou seja, pegam um dinheiro desonesto e transformam esse dinheiro como se ele fosse honesto, né? Então nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós estamos colocando, onde nós estamos colocando o nosso dinheiro. Número 3, seguir o princípio da mordomia cristã. Tudo é de Deus e Ele permite que administremos enquanto estivermos na terra. Lucas 1:2. Devemos, então, investir com sabedoria. Lucas 19. Vamos ler esse texto aí que é bastante interessante. Lucas 19. Aproveitar que o Ricardo chegou aí, está descansado, né? Lucas 19, Ricardo, de 12 a 23. Para eu ler? Isso. Peraí, tô procurando. Calma. Tenha fé. Lucas 29, né? Não, Lucas 19. Ah, 19. Isso. Do 12 ao 23. Ok, vamos lá. Cadê aqui? Então chamou 10 dos seus servos, eles deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os seus servos, a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto tinha lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo porque és um homem severo. Tiras. Cadê? Tiras o que não pusestes e colhes o que não semeastes. O Senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, meu servo. Você sabia que sou um homem severo, que tiro o que não pus, e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. Então, interessante, né? A gente observar que a orientação que o texto nos dá é que, primeiro, precisamos investir nosso dinheiro. A gente não pode deixar nosso dinheiro parado, né? Então,
O senhor foi viajar, tinha um dinheiro guardado, o que ele fez? Entregou para que esse dinheiro pudesse circular. E a intenção é que esse dinheiro, ele não falou isso, né? Mas a ideia é que esse dinheiro fosse colocado num banco e, sendo colocado num banco, iria render juros. Então a gente pode fazer como diz aqui o texto, ó, separe R$ 200 e invista R$ 100 numa poupança e outros R$ 100 em jogos. Ao final de um mês, compare os lucros obtidos e continue investindo naquele que deu mais lucros. Eu tenho quase certeza que, se nós investirmos R$ 100 numa poupança e investirmos R$ 100 em jogos, quando chegar no final do mês, salvo o melhor juízo, né? De repente, pode ser que estejamos dentro daqueles entre 5 milhões que vão ser sorteados com receber o prêmio, né? Mas na maioria iremos perder R$ 100. Então, não vale a pena. Não vale a pena você contar que vai estar na proporção de 1 por 5 milhões para ser sorteado e receber um dinheiro que não vai ser bênção. É um dinheiro que não é fruto de bênção, às vezes é fruto de contravenção, como diz o texto, da base de dinheiro, crime, drogas. Então, não vale a pena. Né? Lucas 14, versículo 28, Gabriele. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se senta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Então, nós precisamos, sentar e planejar tudo o que devemos fazer, e principalmente na vida financeira. Muitas vezes as pessoas entram em armadilhas, às vezes empréstimo. Né? Hoje a gente tem é, as, as, o telefone celular, às vezes aquelas ligações, né, de pessoas, não sei como eles descobrem o nosso número, né? Descobre o banco que trabalha, e aí vem oferecer empréstimo, vem oferecer um montão de coisa. E nós precisamos estar vacinados com respeito a isso. E se porventura, em algum momento, você pegou um empréstimo, né, não teve outro jeito, não aceite essas ofertas de renovação de empréstimo. Não, você vai ficar melhor, vou te liberar tanto. Não entra nessa, não. Tá? Então, temos que sentar, analisar a nossa vida financeira e organizar a nossa vida financeira. Provérbios 12, 25. Deixa eu ler aqui. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Às vezes nós entramos em situações difíceis ou situações complicadas na nossa vida financeira porque nós temos um pouquinho de ansiedade ou uma grande ansiedade. Então devemos tratar também disso para que, hoje é dia 20, meu pagamento só vem dia 30, eu estou sem dinheiro, eu vou pegar o empréstimo. Não, calma. Conversa com alguém, né? Verifica, dá uma olhada dentro das gavetas, dentro das bolsas, dentro dos bolsos das calças, às vezes você vai achar ali um dinheiro que estava guardado, que você guardou, que você esqueceu, e não vai precisar pegar o empréstimo. Né? Não vamos deixar a ansiedade tomar conta da gente. Provérbios 16, versículo 17. Provérbios 16, 17. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Quantas pessoas
que por causa de um empréstimo, por causa de um vício em jogos, tem a sua alma totalmente transtornada, né? Tem a sua vida virada de ponta cabeça. Então, é algo que a gente não deve deixar se levar, né? Então, devemos controlar, pedir o Espírito Santo para nos dar controle, né, nas nossas ações, para que a gente não venha cair nesse engodo. E Provérbios 21, 20. Provérbios 21, 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Então, quando nós investimos com sabedoria, investimos no trabalho. Então, tem algum problema? Está com algum problema financeiro? Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos tentar melhorar as nossas condições, melhorar as nossas qualificações para ter um emprego melhor e aí ter um salário melhor, né? E não vamos entrar neste engodo, na mentira de que os jogos de azar, os programas de televisão que oferecem prêmios, aquilo ali vai ser a solução. Não vamos entrar nessa, não vamos deixar que isso nos cative. E por último, o dinheiro, como tudo, é de Deus. Então, nós vimos aqui o texto lá de Timóteo falando que o amor ao dinheiro é que é o problema, não é o dinheiro. Tá? Se nós formos olhar vários personagens bíblicos, eles eram ricos. Abraão era rico, Isaac era rico, Jacó era rico, né? José foi para o Egito, ficou rico, né? Muitos reis ali, todos ali, a maioria do povo, o povo judeu como um todo, ele é um povo que é rico. Você dificilmente vai encontrar um judeu que tenha dificuldades financeiras, né? E o povo judeu é o povo escolhido por Deus. Então, dinheiro é de Deus. Agora, quando eu invisto dinheiro, eu tenho de ter em mente que estou investindo o que é de Deus e que terei de dar contas do destino que dei às suas coisas, mesmo que seja pouco. Então, da mesma forma que aquele rapaz lá, aquele rei, né, ele deu as minas, né, para os seus servos e depois ele voltou para poder cobrar, ver qual foi o resultado. O dinheiro que nós estamos recebendo, que é de Deus, se nós vamos investir, nós devemos saber onde vamos investir para que esse dinheiro nós possamos dar o destino desse dinheiro a Deus, porque o dinheiro é próprio Deus. E a melhor forma de nós investirmos o dinheiro é investir na obra do Senhor, porque nós estamos investindo o dinheiro de Deus na obra de Deus. Mateus 25, 27 diz assim: Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Então fica aqui uma orientação. Se você tá passando por alguma situação financeira difícil, primeiramente, ore a Deus, peça sabedoria para que você não precise pegar um empréstimo. Agora, se você tiver que fazer isso, não aceite nenhuma dessas ofertas aí por telefone. Procure um banco de sua confiança, né? Procure lá alguém e se tiver que fazer, né? Que às vezes não tem jeito, às vezes a pessoa caiu na malha e não tem jeito, né? Então procure o banco, não aceite essas ligações telefônicas porque muitos deles são quadrilhas que estão preparados ali para enganar e pegar o seu dinheiro e você ficar a ver na vida. Então não dê esse mole, tá? E de preferência, se for investir o dinheiro, vai investir num banco, vai lá numa caderneta de poupança, num CDB, numa renda fixa, que vai ter um juro certo, o período certo de investimento, e você não vai precisar ficar na dependência do mercado financeiro, se vai dar certo ou se não vai, para você ter o seu dinheiro. E Lucas 16, 12. Pode ler para nós aí, o Ricardo. Lucas 16, versículo 12.
Achou, Ricardo? Agora que eu percebi aqui que eu estou sem internet. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a leitura aqui, Lucas 16, 12. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Então Deus, ele faz através de Cristo, né, nos orientando, ele fala que a aplicação do que é alheio, no caso é o dinheiro dele, vai fazer com que nós tenhamos oportunidades de aprender, né, a, re, a tratar bem aquilo que é nosso e que ele vai nos dar como herança. Então, fica essa orientação, fica essa observação que a gente deve ter, fica a orientação, a observação que nós devemos ter com respeito à administração do dinheiro que Deus nos dá, a administração daquilo que Ele nos dá como salário, como pagamento. E aí nós podemos, tendo um bom trato com aquilo que é dele, nós vamos ter certeza de que vamos ter aquilo que é mais certo, né? Ter o que comer e o que vestir. Nós vamos estar satisfeitos. Agora, se nós formos, através do nosso trabalho, abençoados por Deus, com riquezas, com conforto, vamos louvar a Deus e vamos fazer bom uso como se fosse do próprio Deus, porque na realidade é dele próprio. Alguma pergunta? Ia falar, isso se aplica também àquelas máquinas de ursinho, né? Que a gente fica tentando, só. E é um vício, né? Achando que uma hora esse ursinho vai cair pra gente pegar. Pois é. Então, quer dizer, existem algumas situações que não é jogo de azar, mas são viciantes, né? E aquela maquininha você tem que pagar, né? Sim. Então, acaba sendo, acaba sendo um jogo de azar, porque de repente você vai investir ali uma soma muito grande de dinheiro para pegar o ursinho, não consegue, e quando consegue pegar o ursinho, você já pagou uns 10, né? É mais caro que comprar ursinho, né? Pois é, às vezes é mais fácil comprar. Você economiza um dinheiro ali, não vai para a pizzaria, né? Economiza um dinheiro e vai lá comprar o ursinho. Sim. Alguma pergunta a mais? Não, não. Mas e a pizzaria também não é investimento? Nossa, a não ser que você queira Brincadeira. abrir um negócio, né? A não ser que você vai abrir uma pizzaria, aí vai ser um investimento. Agora, se você Verdade. for a uma pizzaria para comer uma pizza, não, aí você está se divertindo, né? Está comendo o melhor da terra, né? Uma boa pizza, né? É você usufruir do melhor da terra. E isso é promessa de Deus para nós, né? Nós iríamos comer o melhor da terra. Então, Aí. o problema todo é a pessoa que não tem dinheiro para ir na pizzaria e quer ir numa pizzaria, né? E quer ir todo dia ou toda semana, e aí acaba se endividando por causa daquilo ali. Então, esse é o problema. Ah, sim, é verdade. Não tem problema nenhum em comer uma pizza, não tem problema nenhum. Mas tendo dinheiro para fazer isso aí. Ok, mais alguma pergunta? Se não- Não, nenhuma. Então vamos fazer uma oração. Então, no final aí, um de vocês dois aí faz a oração para nós encerrarmos os nossos estudos de hoje. Ok, oremos.
Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, Pai, de aprender um pouco mais sobre a sua palavra, sobre a sua mensagem, Pai. E eu agradeço, Pai, por essa noite, por esse dia, Pai. E agradeço também pela presença, né, que o Senhor é, nos proporcionou aqui, Pai, hoje, essa mensagem. Ah, Pai, eu te peço que continue nos abençoando, continue nos livrando e nos protegendo de todo mal, Pai. E eu te peço pelo pastor e pela vida da Gabriele também, Pai. Então, é assim, pois eu estou agradecido porque o Senhor tem dado tudo do bom e do melhor para nós, Pai. Continue assim, nos envie o Espírito Santo, ó meu Deus. Seja feita a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Todo-Poderoso. Amém. Amém. Eu tenho uma proposta para vocês, para a gente fazer o seguinte: para nós lermos a Bíblia. Nós lermos a Bíblia. Eu gosto de ler, mas ler estudando a Bíblia. Então eu queria propor para vocês a gente começar isso aí na semana que vem, fazendo uma leitura de Gênesis. Mas eu gosto de ler Gênesis e a Bíblia de uma certa forma, acho que eu já até falei isso com vocês, de letra por letra, ou palavra por palavra. Então, aí vocês pensem aí, é uma proposta que eu tenho para vocês, da gente ler a Bíblia. E é lógico que vão surgir temas, vão surgir assuntos, e aí, diante desses assuntos, a gente vai tentando descobrir. O que vocês acham? Tá bom. Vamos fazer isso? Também. Por mim Então tá bom. também, pode ser. E de quebra a gente vai falando um pouquinho de hebraico, um pouquinho de grego, porque com certeza a gente lendo a Bíblia da forma como eu gosto de fazer, a gente vai ter que utilizar alguns recursos, né? E os recursos que nós temos é o recurso da língua, o recurso da tradição do povo, né? E a gente vai fazendo isso aí. Estamos combinados então? Aí sim, Tchau. combinadíssimo. Então tá beleza. Então semana que vem a gente começa. Tá bom? Fique na Sim. paz do Senhor. Um grande abraço. Um bom dia, uma boa noite, tudo de bom. Uma boa semana. Amém. Tchau, fica com Deus. É uma ótima noite também. Com Amém. Jesus. Tchau. Tchau, tchau. É um ótimo dia, meu amor. Obrigada.